Olá, como vai você? E hoje estamos aqui para falar novamente sobre autoconhecimento, vida. O nosso assunto hoje é justamente o tema central do nosso canal, que é autoconhecimento. A verdade que ninguém te conta sobre o autoconhecimento, nós vamos falar sobre isso hoje. O autoconhecimento é a capacidade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, né? E observar como a gente é, como a gente funciona perante as coisas da vida, é um caminho de descobertas. Não tem como ser diferente. E não importa quanto tempo você já sabe sobre esse assunto, porque o mais importante que saber é você praticar aquilo que você sabe. Porque se você não fizer isso, de nada te adianta saber, né? É um caminho lento, né, com pequenos ajustes que você vai fazendo pelo caminho. E não existe resposta pronta para nada, porque você é um ser único. E por você ser um ser único, as suas experiências também são únicas. Só cabe a você como você vai lidar com você. Esse caminho de autoconhecimento gera muito desconforto, gera confusão e às vezes até medo na gente. Essas coisas, quando você ouve as pessoas falando de autoconhecimento, dificilmente elas falam sobre isso, que a gente se sente às vezes é, tão desconectado da gente que a gente assusta com as coisas que a gente começa a ver sobre a gente mesmo. Porque a gente não está acostumado a olhar para dentro, a gente está acostumado a viver mais para fora, que são as experiências que a gente vai adquirindo na nossa vida, né? Em sociedade, na família, na escola, depois, quando na vida adulta, no trabalho. Então, a gente vai se preocupando muito em como a gente vai viver lá fora, enquanto que lá dentro a gente não tem esse conhecimento de quem a gente é. A gente vai se adaptando ao mundo, às coisas, às situações. E quando você vê, você está totalmente desconectado com você. E você acha que esse é um caminho fácil, simples, que basta você saber como faz, que você vai conseguir fazer? É um caminho longo, é um caminho para uma vida. A gente vai vivendo pequenas experiências e a gente vai se corrigindo, a gente vai se ajustando ao longo dessa caminhada. É por isso que muitas pessoas, elas desistem, porque não é uma coisa simples de se fazer, não é verdade? A gente às vezes se percebe numa vida que a gente não quer, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente percebe que a gente não tem mais sonhos, né? A gente percebe que a gente nem sonha mais, que a gente já desistiu de sonhar. Porque a gente está sempre procurando acertar a nossa vida para o lado de fora. A gente quer que as coisas dê certo, mas para o lado de fora, sem entender que as coisas de fora elas só vão começar a se ajustar quando eu aprender a olhar para dentro. Então, o autoconhecimento não é um caminho de respostas rápidas, sem falar que tem muitas coisas que a gente nem consegue ter resposta. Algumas coisas vão ficar sem resposta. Então vamos para a prática. Eu quero contar aqui para vocês sobre mim. Como que eu comecei nesse caminho de autoconhecimento e vou falar para vocês a ferramenta que eu usei e uso ainda para mim até hoje e que me ajuda nessa tarefa, nesse encontro de mim comigo mesma. Eu fiz um curso de aprendizes do Evangelho. É um curso espírita. E nesse curso a gente tinha uma caderneta
era um caderno onde a gente fazia anotações das coisas que acontecia com a gente durante a semana e quais as reações que a gente teve, qual era o sentimento que a gente teve referente àquela coisa que aconteceu. Então, esse caderno foi muito importante para mim. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fui ao mercado e alguém passou em cima do meu pé com o carrinho do mercado. Aí eu tinha que escrever esse fato que aconteceu e tinha que escrever qual foi o meu sentimento e a reação que eu tive. E lá no final eu tinha que colocar uma proposta de melhora. Caso acontecesse aquilo de novo, eu me comprometia a ter uma reação diferente da que eu tive. Então, a gente foi fazendo esse exercício ao longo das semanas. Ali você colocava 2 ou 3 fatos que tinha acontecido na semana, o seu sentimento, que é o mais importante, como eu senti, tinha que ser muito sincera naquilo, né? Porque uma coisa é o que eu senti, outra coisa é o que eu pensei e como eu achava que eu devia agir, né? Você colocar o seu sentimento, como você se sentiu, é muito importante. Porque no caso do carrinho que passou em cima do meu pé, eu senti raiva. Eu senti muita raiva. Tive vontade de xingar, tive vontade de bater na pessoa. Porém, eu não fiz. Mas eu coloquei ali o meu sentimento. Eu me senti assim. E a proposta da outra vez, eu vou procurar me controlar mais, eu vou respirar para ver se eu não sinto com essa intensidade a raiva. E assim foi se passando o tempo. Quando chegou num determinado tempo, talvez mais de um ano, né? Que eu comecei a folhear esse caderno para ver as coisas que eu tinha escrito sobre mim, eu reparei que tinha muito assim: tive raiva, fiquei com raiva, ontem eu tive muita raiva, hoje eu passei muita raiva. Então sempre tinha um motivo para eu ter sentido raiva. E aí eu comecei a questionar isso comigo, né? Por que tanto sentimento de raiva? Eu já tinha percebido que eu era assim antes? Não. O que me ajudou foi justamente escrever sobre as situações que acontecia no meu dia a dia. Aí eu pude perceber que eu era uma pessoa que tinha muita raiva. Só perceber isso resolve? Não. Depois que eu percebi que eu tinha muita raiva, eu precisei aceitar a minha condição, que é a parte mais difícil. A gente tende a negar isso, né? A gente tende a negar que a gente tem sentimentos, reações que não são legais. A gente nem olha para essas coisas. E a partir daí, eu aceitei, né? Eu era uma pessoa que ficava com raiva com muita facilidade. E a partir desse momento, eu comecei a me observar mais nos momentos onde eu me relacionava com as pessoas, o meu comportamento em sociedade, e eu comecei meu comportamento em família, e eu comecei a ver que eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa de tudo que acontecia, das coisas que as pessoas falavam para mim, eu guardava aquela mágoa, aquele ressentimento dentro de mim, e era tudo isso que me causava esse sentimento de raiva que eu expressava, eu explodia por qualquer situação que acontecesse na minha vida. E aí eu passei a começar a conter isso, porque no começo você tem a tendência a você conter. E aí você começa a sentir a reação dessas coisas no teu corpo. O quanto que aquilo, para você conter aquilo que você sente, como que aquilo às vezes até te dói no corpo. Então olha só, autoconhecimento te causa dor.
Então é um trabalho que, que exige de você. Isso ninguém te conta. Quando se fala em autoconhecimento, é muito explicativo sobre como você faz isso, mas acontece que se você não colocar isso na tua prática, no seu dia a dia, dificilmente você consegue mudar algumas reações que você tem, porque você não sabe de onde vem. Eu me encontrei com pessoas ao longo desse tempo todo que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Nossa, você acredita que antes eu tinha medo de você? Aí eu disse: Por quê? Porque você sempre teve uma cara muito fechada, uma cara de brava. Você olhava para a gente, no teu olho você expressava muita raiva. Então eu tinha medo de falar com você. E aí você começa a ter noção de como você era e o quanto que você passando a observar isso, a escrever sobre isso, te ajuda a mudar. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, contando um pouquinho de mim, né, para vocês, é porque geralmente quando eu falo de algum assunto, eu reflito bastante sobre ele e muitas vezes não é só porque eu estudei, é porque eu também estou vivendo isso. Eu acho que isso me ajuda no meu autoconhecimento. Eu estou dizendo isso para vocês porque é um método que eu uso até hoje, que é de escrever. Percebe, quando você está insatisfeito, insatisfeita com alguma coisa, pega um caderno e começa a escrever sobre aquela situação. E aí você coloca o seu sentimento. Eu estou sentindo isso com muita honestidade. Se é raiva, é raiva. Se é inveja, é inveja. Se é medo, é medo. Não esconda isso de você, porque só assim você consegue fazer esse trabalho de autoconhecimento, sendo muito honesto, muito honesta com você mesmo. Esse trabalho que você vai fazer escrevendo num caderno, isso pertence só a você. Ninguém precisa saber. Porque afinal de contas, né, o que você conseguir melhorar em você é para você. E você vai começar a perceber, como eu percebo hoje, o quanto melhora. Olha, de um sentimento que eu melhorei, que eu estou ainda no caminho, né, de melhorar, como mudou tudo na minha vida. Muda o seu relacionamento com as pessoas, muda o seu relacionamento no trabalho, muda o seu relacionamento na família. Você começa a se sentir melhor e a se sentir mais em paz. Por quê? Muitas vezes a gente sente as coisas e a gente não sabe nem por que que a gente sente. Eu fui percebendo ao longo do tempo quanta mágoa eu carregava dentro de mim. Porque uma palavra que a pessoa dissesse, às vezes ela nem prestou atenção que ela disse aquilo para você. Eu guardava aquilo, sabe? Como tem muitas pessoas que dizem, né? Que nem depois de morta eu não vou esquecer o que fulano me fez. E às vezes aquilo que o fulano fez foi um ato assim tão impensado, e se foi pensado também, isso é um problema dele que ele vai resolver com ele. Não tem a ver com você. Então, o autoconhecimento, esse caminho, ele só tem a te trazer paz, que é uma coisa que todo mundo quer ter nessa vida, não é? E a gente só vai conseguir isso olhando para a gente mesmo. Às vezes você pode dizer: Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho o dia todo, eu tenho muitas tarefas no meu dia, a minha vida é muito corrida, eu não vou ter tempo para fazer isso. Tira meia hora do seu dia antes de dormir. Pega o seu caderninho e pega aquela situação que aconteceu, que foi difícil para você, e coloca ali. Coloca qual foi o sentimento que você teve sobre aquilo, sinceramente, seja bem honesto com você, coloca ali e vai escrevendo, todo dia um pouquinho. Isso não é um diário, tá? Esse é um caderno para você expressar ali o seu sentimento referente às situações que aconteceram no seu dia.
E ao longo do tempo, de vez em quando, você vai voltando e vai lendo o que você escreveu, porque através dessas leituras você vai reconhecer ali qual o seu sentimento padrão, aquilo que você repete muitas vezes sem perceber. E aí, a partir desse momento que você descobriu qual o padrão repetitivo, você começa a fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Isso é muito legal. Quando você conseguir iniciar esse trabalho, vem aqui e me conta. Eu vou gostar muito de saber que você está aprendendo a cuidar de você em primeiro lugar. Antes de qualquer pessoa nesse mundo, é em você. Quando você cuida de você, fica muito mais fácil você ajudar as pessoas a quem você ama, tá bem? Então vamos começar o nosso trabalho de autoconhecimento? Depois você me conta aqui que eu quero saber como é que você está se saindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.